Estamos todos familiarizados com inflamação aguda, como inchaço ao redor de uma ferida ou hematoma. Mas, enquanto esse tipo de inflamação ajuda nossos corpos a se curarem, a maioria dos americanos hoje sofre de inflamação crônica, que decorre de fatores habituais ou ambientais que encontramos todos os dias: estresse, poluição, alcoolismo e maus hábitos alimentares. Embora seja verdade que eliminar certos alimentos inflamatórios de sua rotina pode levar a uma saúde melhor, definitivamente há um equilíbrio a ser alcançado. Afinal, eliminar demais pode levar a sentimentos de privação, o que muitas vezes leva a comer o que não deve. Assim, vamos aos 13 alimentos inflamatórios que devem ser retirados da sua dieta. Alimento inflamatório número 1: carboidratos refinados. Os carboidratos têm uma má reputação. No entanto, a verdade é que nem todos os carboidratos são problemáticos. Por milhares de anos, os humanos antigos consumiram carboidratos não processados e ricos em fibras na forma de gramíneas, raízes e frutas. No entanto, comer carboidratos refinados pode causar inflamação. Carboidratos refinados removeram a maior parte da fibra. A fibra promove a saciedade, melhora o controle do açúcar no sangue e fornece nutrientes para as bactérias do intestino. Os pesquisadores acreditam que os carboidratos refinados nas dietas modernas podem estimular o crescimento de bactérias inflamatórias intestinais, aumentando assim o risco de obesidade e doenças inflamatórias intestinal. Os carboidratos refinados têm um índice glicêmico mais alto do que os carboidratos não processados. Alimentos com alto IG aumentam o açúcar no sangue mais rapidamente do que os alimentos com baixo IG. Em um estudo, os idosos que relataram a maior ingestão de alimentos com alto IgG tinham 2 vezes mais chances de morrer de doenças inflamatórias, como doença pulmonar obstrutiva crônica. Em um estudo controlado, homens jovens saudáveis que consumiram 50 gramas de carboidratos refinados na forma de pão branco apresentaram níveis mais altos de açúcar no sangue e níveis mais altos de certos marcadores inflamatórios. Carboidratos refinados são encontrados em bolos, pães, massas, doces, alguns cereais, biscoitos, bolos, refrigerantes açucarados e todos os alimentos processados que contêm adição de açúcar ou farinha. Substitua por aveia, batata doce, castanhas, feijão preto, frutas, grão de bico e lentilha, por exemplo. Alimento inflamatório número 2: gorduras trans artificiais. As gorduras trans artificiais são provavelmente as gorduras mais insalubres que você pode comer. Elas são criadas pela adição de hidrogênio a gorduras insaturadas líquidas para fornecer a estabilidade de gorduras mais sólidas. Nos rótulos dos ingredientes, as gorduras trans são frequentemente listadas como óleos parcialmente hidrogenados. A maioria das margarinas contém gorduras trans, que são frequentemente adicionadas a alimentos processados para prolongar sua vida útil. Ao contrário das gorduras trans naturais encontradas em laticínios e carnes, as gorduras trans artificiais demonstram causar inflamação e aumentar o risco de doenças. Além de diminuir o colesterol HDL bom, as gorduras trans prejudicam a função das células endoteliais arteriais, um fator de risco para doenças cardíacas. O consumo de gorduras trans artificiais está associado a altos níveis de marcadores inflamatórios, como a proteína C reativa, PCR. De fato, em um estudo, as mulheres com maior ingestão de gorduras trans apresentaram níveis de PCR 78% mais altos. Em um estudo controlado, randomizado,
incluindo mulheres mais velhas com excesso de peso, o óleo de soja hidrogenado aumentou a inflamação mais do que os óleos de girassol. Estudos de homens saudáveis e homens com colesterol alto mostram que as gorduras trans respondem de forma semelhante aos marcadores de inflamação. Alimentos ricos em gorduras trans incluem batatas fritas e outros fast foods fritos, certas variedades de pipoca no micro-ondas, certas margarinas e gorduras vegetais, bolos e biscoitos embalados, alguns doces e todos os da lista de alimentos processados de óleos vegetais parcialmente hidrogenados. Substitua por gorduras boas como abacate, salmão, atum, sardinha, castanha do Pará, gergelim e linhaça, por exemplo. Alimento inflamatório número 3. Comida enlatada. Os alimentos embalados e processados podem conter uma variedade de ingredientes, desde aditivos a conservantes e açúcares ocultos. Ao ficar longe de alimentos enlatados, você também está ficando longe desses ingredientes problemáticos. Mas para alguns, ficar longe de alimentos enlatados pode ter mais a ver com a lata em si do que com o processamento. Se você está lidando com eczema, artrite, doença autoimune, você precisa se livrar disso completamente. O metal na lata penetra na comida, então, seja sem BPA ou não, você ainda está consumindo metais pesados. Alimento inflamatório número 4. Farinha branca. Os produtos de panificação feitos com farinha branca devem ser evitados. Isso porque as gorduras naturais dos ingredientes básicos foram removidas, deixando apenas resíduos que, segundo a Body Ecology, inflamam o revestimento do intestino e causam constipação. Infelizmente, seu uso exagerado leva ao entupimento do intestino pouco a pouco. Substitua por farinhas como a de aveia, amêndoas, quinoa e de coco. Alimento inflamatório número 5. Batata. As batatas brancas são membros da família das beladonas. Juntamente com as berinjelas e os tomates, elas podem ser problemáticas para algumas pessoas. As batatas devem ser ingeridas em menos quantidades. No entanto, não porque são beladonas. Devido à sua natureza amilácea, as batatas brancas têm um índice glicêmico muito alto, o que significa que o consumo regular delas pode levar à inflamação crônica. Para esta redefinição, isso significa se livrar tanto da farinha de batata quanto da fécula de batata. Substitua por brócolis, por exemplo. O brócolis é rico em sulfofarano, um antioxidante que diminui a inflamação, reduzindo seus níveis de citocinas e fator nuclear kappa-B, que são moléculas que impulsionam a inflamação em seu corpo. Alimento inflamatório número 6. Amendoim. O amendoim não é apenas um dos alérgenos alimentares mais comuns, mas mesmo para aqueles que não são alérgicos, o amendoim pode contribuir para um processo inflamatório. Isso se deve, em parte, a uma proporção desequilibrada de ácidos graxos ômega 6 e ômega 3. O amendoim é rico em ômega 6 inflamatório e pobre em ômega 3 anti-inflamatório. O amendoim também pode causar inflamação devido aos fungos naturais encontrados neles. As aflotoxinas são comumente encontradas no amendoim e podem causar inflamação. Alimento inflamatório número 7. Mariscos. Frutos do mar, incluindo peixes gordurosos, são frequentemente elogiados por seus benefícios à saúde, mas o marisco é exatamente o oposto. Um estudo de 2004 descobriu que a maior ingestão de carne e frutos do mar ligava os homens à gota, um tipo de artrite caracterizada pela inflamação das articulações devido ao acúmulo de ácido úrico. Substitua por salmão, sardinha, arenque, cavalinha e anchovas. Alimento inflamatório número 8. Álcool.
O álcool pode ser o número 1 quando se trata de regimes anti-inflamatórios. Não apenas certos álcools, como a cerveja, contêm glúten, mas o álcool é metabolizado em açúcar pelo corpo. Um estudo de 2010 no World Journal of Gastroenterology relatou um aumento significativo no lipopolissacarídeo, o principal indutor da inflamação com o álcool. O consumo crônico de álcool não só prejudica a função intestinal e hepática, mas também prejudica as interações de vários órgãos, levando à inflamação sistêmica persistente e, finalmente, danos aos órgãos. Estudar essas interações pode fornecer novos alvos potenciais para intervenção terapêutica. Uvas são excelentes. As uvas contêm antocianinas, que reduzem a inflamação. Além disso, podem diminuir o risco de várias doenças, incluindo doenças cardíacas, diabetes, obesidade, Alzheimer e distúrbios oculares. Alimento inflamatório número 9: açúcar refinado. O açúcar refinado não apenas aumenta os níveis de açúcar no sangue, mas também não adiciona nenhum nutriente ou benefício. Vários estudos em animais, incluindo um estudo de 2011 no Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, mostraram que dietas ricas em açúcar levam à obesidade, aumento de permeabilidade intestinal e inflamação de baixo grau, enquanto um estudo americano de 2011, a revista Clinical Nutrition, descobriram que bebidas adoçadas com açúcar podem aumentar a inflamação em homens jovens saudáveis. Você pode substituir por mel, estévia ou eritritol. Alimento inflamatório número 10: cafeína. Os dados em torno da cafeína e inflamação são muito variados. Embora alguns estudos tenham realmente ligado o café a benefícios anti-inflamatórios que reduzem o risco de diabetes e doenças pulmonares, o Advanced Science News aponta que temos um efeito paradoxal na cafeína, e os efeitos paradoxais que ligam a cafeína à inflamação, em geral, muitos não entendem. São as doenças crônicas bem conhecidas. Substitua por chá verde. Muitos dos seus benefícios se devem às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, especialmente uma substância chamada EGCG, que inibe a inflamação, reduzindo a produção de citocinas pró-inflamatórias e danos aos ácidos graxos em suas células. Alimento inflamatório número 11: soja. Embora a soja seja um alimento saudável popular há anos, pode não ser o superalimento que pensamos que é. Não apenas a maioria da soja produzida é geneticamente modificada, mas a soja, especialmente as não fermentadas, tem sido associada a muitos problemas de saúde. Os hormônios tireoidianos da soja podem interferir na saúde da tireoide, e pesquisas associaram os fitoestrógenos da soja à disfunção endócrina e ao aumento do risco de câncer de mama. Substitua por azeite extra virgem. O azeite extra virgem é uma das gorduras mais saudáveis que você pode comer. É rico em gorduras monoinsaturadas e um alimento básico na dieta mediterrânea que oferece inúmeros benefícios à saúde. Alimento inflamatório número 12: laticínios. Os produtos lácteos são outro tipo de alimento que pode facilmente causar inflamação. Nós somos, provavelmente, os únicos mamíferos na Terra que voluntariamente e intencionalmente bebem o leite de outros animais. Você sabia disso? Estudos associaram o consumo de laticínios a um risco aumentado de certos tipos de câncer, incluindo câncer de mama e próstata. Além disso, a pasteurização do leite converte a lactose em beta-lactose, o que aumenta os níveis de açúcar no sangue. Quando os níveis de glicose são elevados por períodos prolongados de tempo,
pode levar à inflamação sistêmica e doença metabólica. Produtos lácteos fermentados, como iogurte, tendem a ser menos problemáticos, mas se recomenda omiti-lo por pelo menos 3 semanas antes de tentar adicioná-lo de volta à sua dieta. Alimento inflamatório número 13: glúten. Provavelmente não é surpreendente que o glúten esteja nessa lista. Enquanto apenas cerca de 1% da população realmente tem doença celíaca, um estudo de 2016 descobriu que uma proteína diferente, mais relacionada, chamada agente de inibição de amilase tripsina, que pode causar inflamação mesmo em pessoas sem doença celíaca. Remover o glúten e os inibidores da tripsina amilase não significa apenas remover pão, macarrão e cerveja de sua dieta, mas também alguns alimentos processados, incluindo óleo de soja. Certifique-se de ler os rótulos cuidadosamente para garantir que o glúten não entre em seu prato. Sendo assim, fazer alterações nos alimentos que são mais consumidos por você ajudará a diminuir as inflamações e garantir uma melhor qualidade de vida. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!